Na entrevista desta edição do AB no Ar, nós vamos ter o prazer de conversar com o José Roberto Chiarella, advogado, coordenador do curso Objetivo. E o assunto que a gente tem talvez seja o assunto mais importante no pós-pandemia, que é o emprego. É a geração que nem estuda, nem trabalha. A gente hoje tem 14 milhões de desempregados, um recorde histórico no país. E tem uma expressão nova, o desalentado, né? Além desses 14 milhões, tem outros 6 milhões que não são considerados nem desempregados, são desalentados porque nem procurar emprego estão procurando. Então, na verdade, são 20 milhões. E tem a geração que não trabalha e não estuda, a geração neném. Como é que a gente vai equacionar isso, hein, Chiarella? Bom, primeiro é um prazer estar com vocês, Paulo, obrigado pelo convite novamente. Nós temos desenvolvido realmente desde do que a gente chama dos mamandos até os caducandos, né? Desde das crianças lá no início da escola. É do mamando ao caducando? Ao caducando, isso. Eu já sou mais para caducando. Nós, né? Então, e aqueles egressos da universidade. Então, a gente vem trabalhando com eles essas questões, tanto da habilidades socioemocionais e de algumas questões cognitivas, que de fato são esses pontos que acabam gerando essa geração neném, que ela é intitulada neném porque nem estuda nem trabalha, ela tem a sua... Não é novo isso, aqui no Brasil estamos falando agora, mas já vem da Europa, com o Nini, que é lá a mesma coisa, a mesma situação. E como repercute isso na vida desses jovens, né? Primeiro, quando nós falamos de números de pesquisa para poder entender isso, nós estamos falando, mas é um país que tem 14 milhões de desempregados. 10 milhões nessa faixa etária, que nós estamos tratando entre 16 e 24 anos, eles também não conseguem a sua qualificação. E ali o ponto não é a falta do emprego, é não ter oportunidade de emprego porque necessita de uma experiência. Esse é um ponto interessante nas pesquisas. Por quê? Quando quer trazer esses jovens para o mercado de trabalho, querem experiência. E quando a gente fala das habilidades socioemocionais, das questões cognitivas, falta um pouco de liderança nesses grupos. E aí nós estamos tentando entender como que se trabalha isso desde a base para nós mudarmos essa geração. É importante, quando nós frisamos dessa geração que nem estuda e nem trabalha, eles ficam realmente num hiato dentro da sua colocação. A importância do ente governamental, seja ele em qual nível for, federal, estadual, municipal, de fomentar oportunidades, e para se fomentar isso dentro de uma política pública, só com incentivo fiscal, não há outra forma. Quando a gente pensa nisso, nós estamos pensando em gerações que adoecem. E quando nós dissemos adoecer, nós estamos dizendo pós-pandemia, e nós estamos falando da saúde emocional. Esse que é o grande problema. Um número excessivo de jovens deprimidos, um número excessivo de jovens que não demonstram liderança, como eu falei, e um número excessivo também, que é uma preocupação para nós, que lidamos com direito, que lidamos com questões educacionais. Eu sou um professor, né? A minha grande paixão é ensinar, tanto da forma acadêmica, quanto lá no princípio mesmo, né? Como promover isso? Se nós não criarmos debate, Paulo, como essa entrevista aqui, de reflexão, nós não vamos ter oportunidade de mudança, não. Agora, esse quadro se agrava com a pandemia. A gente, pelo segundo ano consecutivo, tem deficiências assim gigantescas na transmissão do conhecimento pelos cursos de formação, em função do distanciamento, da necessidade, a toque de caixa do uso da tecnologia. E tem um elemento interessante que você tocou, que é o seguinte: a formação técnica já é deficiente. Agora, em alguns casos, com esforço, a pessoa vai buscar a formação técnica. Só que o profissional jovem, ele é admitido pelo conhecimento técnico e é demitido pelo comportamento emocional, que é a parte que, como que faz sem convivência, distância e nessa necessidade dessa educação à distância. Você tocou num ponto extremamente importante, crucial. É exatamente isso. Contratado pelo conhecimento técnico e remitido pelas suas relações interpessoais. É isso. É se relacionar. E isso eles têm sentido falta.
Nós começamos um 2020 tendo que, obrigatoriamente, transferir toda a base de ensino por uma aula remota. Poucos conseguiram atingir essa meta. É extremamente deficitário. Estamos falando num contexto geral. Eu não posso falar num ente particular ou aqueles poucos que podem e têm condição de custear os estudos. Nós temos que ter uma visão ampla, uma visão nacional de como o meu país vive com isso. E, de fato, vai agravar pós-pandemia se nós não começarmos a tomar atitude agora, né, sem abrir parênteses para CPIs, para questões muito pontuais. Nós vamos ter uma visão nacional, não é? E eu não vejo, eu ensino isso, eu não vejo no Estado Democrático de Direito ter uma visão nacional algo que restringe ou que seja utópico para nós pensar no Brasil como um todo. Eu vou dar um exemplo muito simples disso que você falou. É fato isso que você falou. E vai começar a piorar se nós não tomarmos providência desde já. Por quê? Está lá na nossa Constituição, que é um direito, está no artigo 5º, o direito ao estudo, a promover o Estado inclusive. Muito bem. Se hoje eu tenho dados, quer dizer o que? Internet, tenho que adquirir esses dados para poder ter minha formação, a educação, eu tenho que entender que também a internet, comprar dados ou fornecer dados, é gênero de primeira necessidade. Assim tem entendido a corte do nosso país, não é? Então, se é também gênero de primeira necessidade e faz parte da educação, se eu não tenho dados, se eu não tenho como fornecer esses dados, eu não forneço a educação. Então, eu estou falhando num ordenamento constitucional. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Quando eu digo para resolver esses problemas, como é que eu vou relacionar eles, né? A pandemia tirou isso da gente. Agora nós vamos ter que voltar e as aulas online, que a gente chama agora de ensino híbrido, né? Que são os dois momentos, um grupo menor dentro da sala de aula, outro dentro lá em casa e eles interagindo entre si, isso está sendo possível fazer. Então, não são todas as escolas que fazem, obviamente que sim. Aquelas que têm o Colégio Objetivo, que eu coordeno, tem feito, e tem feito com maestria. Tem condições para gerar esse conteúdo. E nós estamos lá, professores capacitados pelo próprio colégio, vai capacitando. É isso que eu estou falando para você. Então, nós estamos olhando para um lado onde o particular executa com maestria, e nós estamos vendo o ente público que ainda patina nas suas ações. Agora, Chiarella, olhando o panorama nacional, nós tivemos no final da década de 90, começo desse século, um presidente da República professor, que era o Fernando Henrique Cardoso, com um olhar para essa questão, que é a questão mais importante do desenvolvimento brasileiro, que é a da educação, sem nenhuma dúvida. Então, nós tivemos o Paulo Renato como ministro, tivemos o Cristóvão Buarque no começo da época do Lula, tivemos até o Renato Janine Ribeiro. Nesse momento, você vê alguma pessoa, alguma figura pública dessa dimensão, como político, como técnico, ministro, capaz de retomar essa questão para o Brasil? Eu vejo sim, sabe? Eu sou um homem muito esperançoso e vou mais adiante. Você é capaz de dar um nome? O atual ministro, Milton Ribeiro, é um santista, é um homem que tem uma boa visão para a educação. Mackenzista, né? Mackenzista, como eu. Um homem que teve a sua formação no seu doutorado na USP, na área de educação, e tem uma visão voltada para o ensino base. Isso é muito importante, né? O Ministério da Educação, ele não mexe só. E outra, ele tem uma certa limitação, porque quando a gente está lá no ensino fundamental 1, 2, nós estamos transferindo isso para o município. Quando a preocupação principal é aí. É aí. E quando isso caminha para o médio, a transferência de responsabilidade é o Estado. Eles já trabalharam o Fundeb de uma forma muito firme. Isso tem recurso, o recurso vem. O que eu preciso, na verdade, é fazer uma ação conjunta, sabe? Eu vou falar para você com muita sinceridade. Eu vejo o Ministério da Educação com boas intenções, mas eu vejo também o nosso país, né, dicotomizado. Essa que é a grande verdade.
Então, eu estou vendo que a gente está perdendo grandes oportunidades de avanço por conta de interesses partidários pessoais, ou por... eu não vou nem aqui defender lado A nem lado B, mesmo porque eu não penso dessa forma. Eu penso que eu tenho que equilibrar as questões, principalmente hoje, como nós estamos vivendo. Então nós vamos ter jovens que vão estar extremamente desamparados, sem saber para onde ir. E esses jovens desamparados, eles vão ser utilizados, eles vão ser conduzidos, eles vão ser um gado que vai ser levado, e não é isso que a gente quer para o nosso país. A gente quer jovens que realmente reflitam, contestem, tragam à discussão todas as questões política partidária, o que for. E a questão daquilo que diz respeito a eles. Então, quando a gente fala em fomentar iniciativa com incentivo fiscal, tem uma PL 5.228, agora de 2019, foi agora, teve uma votação simbólica, dia 25 de maio agora, do mês que passou, no Senado, que chama nova lei para o primeiro emprego. Na verdade, o que eu percebi nesse projeto, que é uma PL, é um projeto de lei, é uma extensão do jovem aprendiz. Nós temos uma regra já que funciona no país, o jovem aprendiz, que fomenta esses empregos, né, ou esses estágios, e nós vamos estender isso para um ponto maior, que são os jovens egressos da universidade. A gente nota na história, né, e no movimento nacional todo, que existiam cidades inabitadas que foram habitadas por conta do incentivo fiscal. As empresas chegaram lá, montaram as suas instalações, geraram empregos, daqueles empregos a economia ficou no município que foi desenvolvido, essa questão socioeconômica começou a girar o recurso dentro e começou a gerar mais empregos e a mão de obra foi absorvida pelos jovens. Aqui no meu município, por exemplo, eu acompanhei muito de perto todas as propostas, inclusive a proposta do atual prefeito, era exatamente gerar esse tipo de promoção para os jovens. Não se pode pôr tudo na conta da pandemia, não. Não se pode. A pandemia não pode parar nada, não pode parar o país, não pode parar você, não pode me parar, não pode parar quem está nos assistindo. Temos que agir de forma consciente dentro dos protocolos para conter, esse protocolo sanitário para conter a saúde. Sem problema. Tomar a vacina, tudo isso está bacana, a gente acha muito interessante. Mas se não houver nenhuma iniciativa, além do jovem não ter oportunidade na cidade, ele vai subir a serra para tentar lá fora. E essas coisas, e eu tenho que fazer o inverso disso. Por isso que a gente vem aqui e vem trabalhando bastante com artigos, vem escrevendo, vem fomentando reflexões. Eu tenho que promover ações que favoreçam, que desçam a serra, que mantenham os nossos jovens aqui. E essa geração neném vai acabar sofrendo muito a consequência disso se não tiver o ente público à frente e notando quais são antevendo os problemas que estão aí, né? Estão aí para que a gente resolva ou tente resolver para amenizar isso. Né? Agora, Chiarello, eu vou escrever no meu caderno o nome do Milton Ribeiro embaixo do nome do Paulo Renato, do Cristóvão Buarque, Escreva. Do Renato Chanini, esperando que saia daí um projeto legítimo, autêntico, abrangente para a educação brasileira, que é nosso principal problema. É muito bom ouvir de você esse otimismo que eu não tinha em relação a essa questão. A sala de aula promove isso. Agora, você tem alguma observação importante ainda para o nosso telespectador? Eu tenho, principalmente para os meus colegas, né? Meus colegas advogados que estão aqui e tantos colegas que ministram aulas também, não é? Que estão lá à frente. Nós precisamos fomentar isso mesmo. Né? Colocar na cabeça dos nossos jovens que todo conhecimento técnico que ele vai ter, como você bem colocou, foi preciso, e ele vai se exaurir se não tiver uma boa relação. E boa relação é desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Dentre essas habilidades socioemocionais, nós temos a liderança, o autocontrole, o equilíbrio, né, consciência. Eu tenho que lidar com isso, saber planejar, saber como promover e
Aqui não há uma questão de ativismo, não. Muito pelo contrário. Eu não tenho nem mais idade, acho, para ser ativista, já estou cansado um pouco. Mas eu tenho uma paixão pela educação. Eu acho que é a única coisa que vai mudar o meu país. A única coisa. Senado Federal, por exemplo, na CPI, o que falta lá? É exatamente isso, educação. Porque eu posso falar tudo, desde que eu falo de forma cortês, de forma urbana, exponho as minhas ideias. E eu não quero esse péssimo exemplo para os meus alunos e eu acredito na mudança. Porque se nós trabalharmos na base, nós vamos ter uma base sólida para fazer a mudança. Chiarello, obrigado pela participação aqui no OAB no Ar. Até uma próxima oportunidade e boa sorte aí nas atividades. Aí eu que agradeço, sucesso para vocês, sucesso para nós. Fica com a gente.